Eu gostaria de mais uma vez saudar todos para o Senhor. Amém. Eu queria que o nosso irmão Alexandre estivesse orando, iniciando esse momento com oração. Depois a gente já vai fazer a leitura do texto básico. E depois nós vamos discutir junto o que a gente tem a aprender aqui nessa bem-aventurança de hoje. Amém? Alexandre, Amém. por favor. Oremos. Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Deus, Amém. por mais um momento como esse, Senhor, de aprender mais a Tua Palavra. Em nome de Jesus, que abra nosso entendimento, abra nosso coração, para entendermos o que Teu Espírito quer falar conosco. Pai, em nome de Jesus, usa poderosamente o Pastor José Maria, coloca bem longe de nossos lares tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus. É isso que eu te peço para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que cada um de vocês pegasse sua Bíblia e abrisse aí no texto sagrado de Mateus, capítulo 5, o verso número 10 ao 12. Há 8 dias atrás eu estava com um labirintite muito forte, ficou inviável de estar com vocês aqui, mas aprove a Deus está hoje. Amém? Mantenha, por favor, o texto aberto em Mateus, capítulo 5, 10 ao 12. Amém? Todos encontraram? Acho que a gente vai. Amém? Lembre vocês sempre que vocês vão fechando, no caso, o áudio para a gente não ter problema. Amém? Vamos lá, o texto. Todos encontraram? Diz assim, olha. Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e perseguirem e mentindo, disseram todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque grande é vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Em outras traduções, antes de vós. A primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês aqui, a gente está encerrando justamente as bem-aventuranças hoje, e a gente vai ver justamente que os bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança, a princípio, parece ser diferente de todas as demais já enunciadas, mas se é apenas o resultado das demais bem-aventuranças. Porque se você observar as demais bem-aventuranças, pobre de espírito, os que choram, os mansos, não é isso? Os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Aí ele encerra com uma coisa até bem diferente, né? A narrativa do Senhor encerra falando sobre perseguição. Mas é como todos esses que estavam acima falado serão perseguidos. Seja você misericordioso, seja você limpo de coração, vocês entendem? Ou seja, ele bota todas as características das pessoas que estão na fileira do reino dos céus, porém, todas as pessoas serão um dia perseguidos. Amém? É isso que eu queria que vocês estivessem pensando. Pai do Senhor, Romário, Deus abençoe sua vida. Eu queria também ver com vocês também aqui, olha, o crente salvo é de fato uma pessoa pacificador, mas mesmo assim é um perseguido. Ou seja, a perseguição, ela é nada da vida do crente. Né? Não existe evangelho sem perseguição. A gente quer que o mundo nos respeite, a gente quer que o mundo faça isso com a igreja, mas a igreja sempre será perseguida porque, de fato, é antagônica com o mundo. Existe o reino de Deus, de um lado, e o reino das trevas. A gente, claro que a gente vai tentar, ao menos, buscar o nosso espaço, no sentido socialmente falando, mas nós sempre seremos perseguidos e sempre seremos realmente ambiente de conflito para com o mundo. No dia que a igreja não tiver conflito com o mundo, a igreja, eu diria a você, que deixa de ser igreja. Nunca esqueça disso, a igreja sempre haverá de ter conflito com o mundo. Amém? Outra verdade que eu queria tornar também com vocês
É a irmã Dani que está aqui, é isso, Dani? Isso, pastor. Tudo bem? Paz do Estou Senhor. bem, graças a Deus. Seja A paz bem-vindo do em nome Senhor. de Jesus. É um prazer ter você aqui entre nós. O bebê está bem? Obrigada. Estou bem, graças a Deus. Amém. Deus abençoe você. Seja bem-vinda. Também Léo também está por aqui. Os demais que eu não esteja ouvindo, mas sinta-se à vontade em nome de Jesus. Amém. Depois vocês vão participarem, né? Lendo alguma coisa conosco e dando também seu aval diante daquilo que a gente está discutindo. Uma questão que eu acho também muito interessante é que a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito, resulta em quê? Diz, olha, como ele diz aqui no verso 3, acompanhe comigo, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí o que é que vai resultar? Porque dele é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança, ela começa dando evidência aos pobres de espírito, que esses pobres de espírito irão resultar em quê? Na verdade, no reino dos céus. E aí, interessante que o mesmo inicia-se com o reino e termina-se com o reino. Se nós analisarmos o verso 10, acompanhe comigo, olha. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aí a gente vê uma conexão tremenda que inicia-se com o reino e termina com o reino. A evidência todinha desse discurso de Jesus é o reino de Deus, entendeu? Aí você vê que as bem-aventuranças em relação aos pobres, ele trata de que resultará em adentrar no reino dos céus. A outra, da mesma forma, traz a mesma perspectiva, ou seja, ela inicia com viés e termina com viés. Ambos se complementam na questão do reino, né? O que difere aqui simplesmente que inicia-se com o pobre de espírito e termina com os perseguidos. Alguma coisa que vocês queiram somar nesse sentido, pessoal? Eu posso prosseguir. Pastor, isso tem a ver também com a questão de que nós estávamos aprendendo que isso aí são as credenciais, as marcas do reino de Deus e dos frutos do reino, né? Então, é como se ele estivesse abrindo e fechando, mostrando que o reino de Deus é daqueles que são desde os pobres de espírito até é uma coisa só. Não é uma particularidade, mas tem que ser todo complementar, né? É verdade. É como aquele que a gente disse acerca do... A gente fala assim, o fruto do Espírito, porém que ela vai dividindo em N facetas. Mas como disse você, a ideia é da unidade. No reino de Deus tem que ter a unidade. A unidade aqui é o reino, entendeu? A unidade lá como é que diz? Em Gálatas, fala sobre a ideia do Espírito. Amém? É assim, é bem interessante a gente pensar dentro dessa perspectiva aqui. Pode falar, Alexandre, diga aí. Em 1 Pedro 4,14 diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Interessante isso aí, que ele diz que o Espírito da glória de Deus, o Espírito Santo, está conosco em todas as situações, em todas as situações mesmo, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, esse daí foi crucificado, foi morto, foi perseguido, foi isso, foi aquilo, e cadê Deus? Onde é que está Deus? E é nessa hora que a gente vê que o Espírito Santo está conosco em todos os momentos. E eu fico pensando, Alexandre, assim, que a qualidade de evangelho que se vê hoje, as pessoas têm um evangelho que eles têm que entender uma coisa, que o evangelho a gente tem que estar disposto a viver pelo evangelho e, se possível, morrer pelo evangelho. Mas hoje se tem um evangelho muito light, um evangelho que nós não queremos sofrer em prol do evangelho. Entendeu? Prova disso de que nós resistimos em sacrificar a nossa própria vontade. E eu diria que o maior dilema do crente é justamente sacrificar a sua própria vontade, né? Zé Maria, ele entra diretamente na situação do neopentecostal e outras linhas por aí, que diz que se a pessoa está sendo perseguida demais é porque Deus não está com ele está sendo
ele está sendo castigado, ele está sendo injuriado, Está em pecado, né? está em pecado e etc. Mas, pelo contrário, a bem-aventurança nos mostra que é totalmente ao contrário, né? Não existe cristianismo autêntico se não tiver cruz, meu querido. A cruz é o símbolo do sacrifício. As pessoas querem pregar um evangelho hoje barato, um evangelho que não adoece, um evangelho que não tem crises existenciais, que não tem problema. Isso não existe. O evangelho cristão, Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua coroa, não é isso? Não, tome sua cruz, siga-me. Se você quer seguir a Cristo, não pode abrir mão da cruz, da perseguição, né? E a gente vai ver ao longo desse estudo que a perseguição ela envolve uma perseguição interior dentro da gente, perseguição dentro da igreja, fora da igreja. A vida do crente como um todo é marcada de perseguição. Amém? Pode falar, Jobson. O que eu acho interessante é que, na estrutura desse texto, ele dá exatamente um aparente contraste para o fim, né? Por exemplo, ele fala de pacificadores e depois fala dos perseguidos. E assim, é um aparente contraste, mas que não é um contraste, né? Porque assim, como é que eu vou procurar viver como um pacificador e ao mesmo tempo viver em guerra com alguns? Mas você de fato, por ser um pacificador, está em guerra. Você está entendendo? É muito interessante. É por aí mesmo. Isso mostra que, assim, por mais que eu, como um cristão, deva ser um pacificador, por mais que eu queira ter paz com todos, mas nem sempre eu vou ter. Sempre vão existir aqueles que vão me insultar. Mas escute bem, a paz, como diz você, a gente não estudou, a paz, qual é a maior paz do reino? A maior paz do reino é que eu, como filho das trevas anteriormente, estava inimigo de Deus. Cristo, como é que diz? O mentor, o intercessor, o mediador dessa aliança, me deu paz para com Deus. Quando eu passei a ter paz para com Deus, eu passei a ser inimigo de quem? Do mundo, do outro reino. Porque só existem dois reinos, Jobson. O reino de Deus, o reino das trevas. Quando eu estou passivo para com o reino de Deus, eu sou inimigo do reino das trevas. Eu não posso servir a dois senhores. Jesus deixou bem claro, né? Não é isso? Diante dessa realidade, nós podemos afirmar que um cristão, ou pelo menos alguém que se diz cristão, mas não é perseguido, e não só, está faltando o sinal, né? Está faltando o certificado que autentica de Tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia deixa bem claro uma coisa, Jobson, devemos ter paz com todos, né? Se possível, ter paz com todos. Né? A paz é necessária. Entre a verdade e a unidade, a gente tem que ficar com a verdade. Aí, um exemplo, quando eu levo a verdade, essa verdade é incomodada. Essa verdade ela entra em conflito. O problema é que a gente quer fazer um evangelho como é que diz? Do politicamente correto, um discurso sem, entendeu? Eu não estou mandando ninguém agredir ninguém verbalmente, mas a partir do momento que eu prego a verdade, à luz da Escritura, entendeu? A gente já vê os choques, porque é luz e trevas, não tem para onde não. Agora sim, como diz você, por isso que antes de entender o que é o perseguido, entendeu o que era o pacificador. O pacífico é o indivíduo que tem paz com Deus, tem paz consigo e paz com seu irmão. Agora, muitas vezes, a gente tenta ter paz com o outro, mas não consegue ter, porque ele não quer ter essa paz. Mas eu tenho que procurar fazer minha paz frente a outra pessoa. Agora, sim, o que a gente está tratando aqui? Não estamos tratando de indivíduo, estamos tratando de reino. E na questão de reino só existe o quê? 2 reinos. Entendeu? Eu, como integrante desse reino, se eu estou como servo do reino,
eu vou militar em prol do reino de Deus e automaticamente vai ter choque com o reino das trevas. Pode ter certeza disso. Só que a gente quer o politicamente correto, né? Não vamos mexer com ninguém. Aí, a igreja, por isso que Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer o quê? O que ele disse? Me diga. Espada. A espada. Só que a gente, não é? Como é que pode Jesus, uma espada, né? O Jesus histórico é muito bonito, né? Que eles pregam. É um Jesus assim, olha, paz e amor, o vento da vitória, não tem problema, não. É uma visão romântica, né, da coisa. Romântica, muito bonita. E tem pastor que gosta desse Jesus romântico, né? Um Jesus que não vai botar ninguém no inferno, um Jesus que entendesse. Só que o Jesus bíblico é o Jesus de embate, né? Por isso que ele deixou bem claro, o evangelho é esse. Quando você vê o evangelho, é amor, mas é conflito. E onde é que a gente não vai ter que fazer isso? Você tem que entender os piores inimigos estão dentro de sua própria casa, bem perto de você. Entendeu? Evangelho é isso. Só que a deturpação de evangelho é muito grande. E quando se trata de bem-aventurança, muito mais, porque eles querem romantizar, como disse tudo bem. Eles querem romantizar e tornar as bem-aventuranças as coisas mais belas possível. Não, ela é bela, mas ela tem o seu embate para quem não está enquadrado dentro do reino de Deus. Isso é que é a verdade. Amém? Vamos prosseguir. Amém. A promessa, veja bem, a promessa dessa bem-aventurança é restrita apenas aos perseguidos por causa da justiça do reino e não por qualquer motivo. Por quê? O que acontece? Quando ele diz assim, bem-aventurados são vocês quando por minha causa forem injuriados ou perseguidos. Serão perseguidos, né, e bem-aventurados os que sofrerão pela causa do reino. Aí o cara, vamos supor, vive uma briga política, vive uma briga ideológica, aí diz, eu sou um perseguido, por ser um perseguido, eu sou um bem-aventurado. Ressalva. A bem-aventurança é para aqueles que têm um embate para com o reino de Deus, não para o meu próprio reino. Quantas igrejas têm o seu próprio reino? Quantas vezes eu, Zé Maria, tenho o meu próprio reinado? E muitas vezes sofro, como a gente vai ver lá na frente, não como cristão, mas sofro como desobediente, sofro como pessoa que, de fato, está fazendo uma coisa que não deveria. Aí, assim, lembre-se que eu tenho que sofrer por causa do reino. Amém? Porque o meu Cristo também sofreu por causa de mim e do reino, o qual ele levou à frente. Vamos ver aqui primeiro, eu gostaria que Gabi estivesse lendo aqui, Gabi, 1 Pedro, capítulo 4, 13 e 15. Jó, por favor, 2 Tessalonicenses 3 e 11. Os demais que não têm a Bíblia, pegue para a gente participar, por favor. 1 Pedro, Gabi, capítulo 4, verso 13. Pode ler? Posso ler, por favor? Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém. Quando ele diz assim, olha, pelo contrário, alegre-se na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Se são participantes dos sofrimentos, serão participantes de quê? Da sua glória, na sua revelação. Eles, por isso que se alegrem e exultem. Aí ele prossegue, o verso 14, olha. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Só serão bem-aventurados quais são? Os que são insultados pelo nome de Cristo. A bem-aventurança não é para qualquer um, é para aqueles que se dispõem, não é isso? Como é que diz? A sofrer pelo reino de Cristo. Eu vou só repetir o verso 14, olha. Se são
insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aí diz o verso 15, olha, eu queria que Gabi lesse o verso 15, por favor. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Ou seja, eu posso sofrer por 3 motivos. Quais são os motivos? Eu posso sofrer como ladrão ou assassino, posso sofrer como malfeitor e posso sofrer como é que diz? Como se intrometer em assuntos alheios. E, por fim, posso sofrer como cristão. Aí eles procuram não sofrer, a não ser como cristão. Porque quantas vezes a gente sofre por uma delinquência nossa? Porque quantas vezes a gente sofre por um malfeito nosso? Quantas vezes nós sofremos por se intrometer em assunto que não nos compete? Entendeu? Aí Pedro diz, olha, cuidado para vocês não sofrerem desnecessariamente. Sofram, mas sofram por causa de Cristo e do reino de Cristo. Amém? Aí assim, eu vejo muito crente sofrendo hoje, não é por causa do reino de Cristo, não. Ele sofre porque é fuxiqueiro, ele sofre porque é metido, ele sofre porque faz uma coisa, diz uma coisa, pensa uma coisa, entra numa enrascada e depois diz que foi Deus que colocou ele. Não, Deus permitiu, mas eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pelos meus pensamentos. Aquele que eu digo, soberania de Deus, em nenhum momento anula a responsabilidade de homem. Entendeu? A gente tem que pensar bem nisso. Amém? Eu queria que Jobson... Maria. Pode falar. Eu não sei se tu lembra. Veio aquele cara que veio não sei da onde, que parece que era índio, era chileno, sei lá de onde ele veio. Aí disse que veio fazer uma obra, né? Não sei o que e tal. Aí até envolveu um pouco a congregacional. Daqui a pouco o homem estava preso. Quando foi descobrir, era enrolada. Por isso que tem. Eu sei disso. Eu compreendo essa questão que você está dizendo. É sim entrar em coisas que a gente não sabe em que está entrando. Amém? Jobson ficou para segundo Tessalonicenses 3:11, não é isso? E depois, no caso, Samuel, primeiro Timóteo, capítulo 5, verso 13. Vamos lá, irmão Jobson. 2 Tessalonicenses 3:11. Está escrito assim: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Olha, eu acho tão interessante um texto como esse. Olha, um bocado de crente que é para ver um negócio desse. Né? Paulo está metendo os sarrafos naqueles crentes que não tem o que fazer da vida, entendeu? E quando você vê, quanto mais alguém se intromete na vida do outro, porque ele não tem o que fazer, pessoal. E quando o cara tem o que fazer, o cara não vai conseguir olhar, como Jesus disse, olhar o argueiro do irmão, não. Entendeu? A gente vê muita gente ociosa hoje e se metendo em rascada porque tudo ele quer na igreja botar o bico, ele quer dar o aval dele, e é terrível. Eu já amadureci muito sentidos e já repensei, entendeu? Coisas que eu fiz e não faço mais, entendeu? E muitas vezes a gente vai tentar até ajudar e se dar mal. Vamos supor um exemplo. Eu vou até abrir um parênteses. Hoje mesmo eu recebi um telefonema de uma pessoa que um problema no casamento, a pessoa lá, uma pessoa terceira entrou, depois a pessoa que estava, depois o casal voltou a love you, e a pessoa terceira que ficou por ruim na história. Isso acontece muito, né? Está lá uma briga do casal, você no meio, quando você está lá dentro, depois você sobra para você.
Eu sou um tipo de pastor que só entro numa ocasião, tem um problema conjugal, tem um problema... Pastor, estou pensando nisso. Eu não gosto de entrar, se meter na vida de pessoa de ninguém. Eu acho que ela vai me orientar, instruir na palavra, entendeu? Agora, assim, eu acho que entrar em privacidade de alguém se dá mal. Entendeu? Agora, eu entendo que eu, como pastor, como um pai, como qualquer outra pessoa, vai instruir o seu filho. Agora, assim, lembre-se que tem que saber instruir, tem que saber aconselhar. Como é que diz? É um ministério muito árduo nesse sentido, o ministério do aconselhar. E aí, o que é que a gente está vendo aqui? Temos que sofrer como cristão, não como assassino, não como malfeitor, né? E também muito menos como o quê? Como alguém que se intromete em assuntos dos outros. E aí tem crente que se mete muito onde não deve, e aí se dá mal, e sobra para ele. Primeiro é Timóteo, como é que diz, Samuel? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 13. Amém. 5, 13. 1 Timóteo 5, versículo 13, né? Está escrito assim: além do mais, aprendei também a viver ociosas. Aprende a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Aqui, é o mesmo conceito. Na minha tradução é mais claro, olha. Além do mais, essas pessoas que Paulo estava falando, olha, aprendendo também a viver ociosas, sem ter o que fazer da vida. Andando de casa em casa, não somente ficando ociosa, mas ainda se tornando intrometidas, falando o que não deve. Olha, isso daqui tem que botar assim num outdoor, numa qualidade de igreja, porque tem gente que não tem o que fazer. E aí, mas Jesus é o Satanás. Não é o Satanás, não, meu. Eu não sou defensor de Satanás. Mas eu quero dizer que o diabo, muitas vezes, não tem nada a ver com a fofoca de alguém. Claro que ele induz, mas é muito mais da índole da pessoa do que provavelmente de seu diabo em si. Você entende o que eu quero dizer? Aí tudo que eu estou discutindo é que eu tenho que sofrer como crente em prol do reino. Não se dá mal em falar aquilo que não devo. Como é que diz? Tecer crítica. Você vê quantos crentes, como é que diz? Não postam uma coisa e dá um moído assim. Eu vi um negócio que eu compartilhei, Joaninha também compartilhou, falando sobre comunismo. Aí eu pensando em comentar hoje. Sabe uma coisa? É melhor não comentar. É melhor, mesmo sabendo que eu teria argumento, mas eu digo, é melhor você se ater. Aí, assim, em dado momento, meu irmão, é muito melhor a gente estar com a boca fechada e falar sempre daquilo possível que a gente possa falar. Por isso que a gente aprendeu. Devemos o quê? É sempre estar tarde o quê? Para se tirar, tarde para falar e pronto para o quê? Para ouvir. Né? É aquilo que Rubem Alves, que é um ex-pastor, como é que diz, presbiteriano, se tornou um dos escritores bem lidos aqui no Brasil. Não sei se você já ouviu falar em Rubem Alves. Ele é interessante, se tem, no caso, como é que eu posso dizer assim, tem curso para oratória, mas deveria se ter curso para escutatória, para alguém escutar. A gente aprende muito a falar, entendeu? A gente não aprende a ouvir. E a gente erra muitas vezes por falar demais e ouvir bem menos. Amém? Fica a dica aí para não se dar mal falar aquilo que você não lhe deve. Não é devido, né? Deus abençoe Marlene, Paulinho que adentrou agora, Romário já faz algum tempo. Amém? Vamos para outro princípio aqui, olha. Como bem, eu acho que Joninha está com o som aberto. Não é isso, Joninha? Pronto, dê só um toque aí para ver se... Joninha, aí, ok. Agora é Regis, viu? Eu estou vendo aqui... Quinto ponto, pessoal. Eu queria ver aqui. A justiça a qual se refere o texto fala da justiça de Cristo e jamais da justiça própria. Né? O que a gente vai ver... Vamos voltar ao texto aqui.
de Mateus. Mateus capítulo 5. Onde ele diz o que aqui, olha? O verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é justiça, não é qualquer justiça, né? Quantas pessoas têm um discurso igualitário de justiça? Mas o que a gente tem que evidenciar é a justiça de Cristo. É a base da nossa justificação. Porque a base da nossa justiça é uma justiça própria, como diz Isaías, é trapo de imundícia. E quantas vezes nós pecamos porque nós achamos que nós temos direito? Né? Quantos crentes batem na mesa? Eu tenho a obrigação Deus tem a obrigação para comigo porque eu dou o dízimo, porque eu oro. Não entende que a justiça dele não tem validade nenhuma diante de Deus. Tudo que ele recebe é um ato da misericórdia, da graça, da bondade divina. Isso a gente tem que entender dentro do conceito de justiça. Não só de salvação, mas como um todo. Por exemplo, a gente está passando uma luta e no lugar de a gente dizer, Senhor, eu te louvo por tudo, não. Eu estou murmurando. Porque como Deus tivesse a obrigação de me abençoar, de me dar saúde, ou não, nós não fazemos isso. É prova de que até hoje o nosso ego é mais fundamentado na nossa própria vontade, na nossa própria justiça, do que na justiça de Cristo. Tudo que recebemos é um ato da sua grande bondade e misericórdia. É isso que a gente tem que compreender. Amém? Por isso que eu faço questão de entender que essa justiça a qual o texto se refere jamais é justiça humana. É justiça divina e é baseado numa ação de graça. Vamos ler isso em Romanos capítulo 5. Eu queria que a Larissa lesse, por favor, Romanos capítulo 5, 18 a 21. Romanos capítulo 5, 18 a 21. Posso ler, por favor, Larissa? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Amém. O verso 21, por favor. 21. A fim de que com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa justiça mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Larissa. É assim, lembre-se dessa verdade, que a base na vida do crente não é a justiça própria. Não é bater no peito, eu sou um crente bom, eu mereço salvação, eu mereço ter um emprego, eu mereço ter um carro, eu mereço estar na igreja. Não, você merece o inferno, como eu mereço. E tudo que temos recebido, um copo d'água que recebemos hoje, foi a graça de Deus. O ar que nós respiramos hoje foi a graça. Amém? A gente tem o costume de achar que graça só diz respeito só à salvação. A vida do crente é graça pura, meu irmão. A revelação da palavra, a vida como um todo, essa é a misericórdia. Pastor, E tudo se baseia em ato de justiça de Cristo para conosco. se eu puder explicar, por favor, Pode falar. a diferença que tem o pessoal faz entre a graça que Deus dá ao mundo todo, a graça comum e a graça salvadora, porque realmente, por exemplo, um ímpio respirar também é graça de Deus, né? Ele também não merece respirar. Pronto. Aí como é que separa isso direitinho, a salvadora e a graça? Mas escute, Samuel, a graça genérica é a graça que vem, é a graça genérica, tanto o homem ímpio como o salvo, ambos são alvos da graça. É verdade? Tem as marcas, né? Tem essas marcas da graça. Eu tenho consciência dessa graça. O ímpio não tem. Está entendendo? O ímpio não tem conhecimento. O ímpio acha que é o mérito dele. E o problema é que muitos crentes, em sua loucura, não entendendo o que é graça, ainda acham que merece ter saúde, que merece ter vida boa, Não.
O que eu quero dizer é que, além da salvação, que é o maior de todos os méritos da graça de Deus, mas a vida nossa como um todo é permeada por essa graça. Agora, o ímpio, não tem nem o que se entender, porque ele nunca vai entender o que é graça, que é fruto da graça, que o sol é a graça, que a chuva foi a graça, que a graça comum, como a música, a arte, né? A arte, tudo isso, Romário. Entendeu? Só que esse ímpio, como disse Romário, dentro da arte, eu me acho um superstar. O homem comum, natural, sempre vai exaltar o ego dele. Está entendendo? E aí vamos pensar no crente. Vamos supor, se Deus me chama o ministério, aí eu vou me engabar por ser pastor e humilhar vocês porque são ovelha. Tem sentido isso? Não. Ou seja, eu sou pastor por um ato da graça. Vocês são por um ato da graça de Deus. Aí o mérito sempre vai residir nas honrarias a Cristo. Agora, eu sou como pastor, você como advogado, alguém como gari, outro como motorista, tudo tem que resultar na glória de Deus. Amém? Aí assim, vamos descartar a questão do ímpio, porque o ímpio jamais tem conhecimento. Agora, eu, como crente, eu tenho que entender que a minha vida, como fruto da graça, da justiça, não diz respeito só ao tempo, só à vida religiosa. É minha vida como um todo. Amém? Por isso que tem muitas qualidades de crente que isola a vida dele como como é que diz assim? A vida dele é aquela, um quadrado, é um gueto. Você lembra que o João Wesley deixou bem claro? Quem é a paróquia deles? O mundo é minha paróquia. Não é verdade? E quantas vezes a gente isola o reino de Deus, a congregação de Suméria? O que é esse gueto aqui, fechado, pronto, é o salto. Não, a igreja é muito maior, o reino é muito maior. E essa bandeira desse reino que a gente deveria defender com unhas e dentes. A gente defende o quê? As nossas cores agora, né? Amarelo, uns toques de vermelho e branco. Essa enfim, aquele é algo simbólico, pessoal. A gente tem uma bandeira maior, a bandeira do reino de Cristo. Amém? E ela é baseada em quê? Na justiça desse próprio Cristo. Esse é o meu desafio ter. Amém? Por isso, assim, a base da nossa justificação é realmente os méritos de Cristo. Agora, nunca pense só em detalhe, ela é um todo. Eu sou fruto dessa graça. Você também é. Amém? Vamos prosseguir. Alguém tem alguma interrogação? Choros, lamentos, como dizia um professor meu de crítica literária. Choros. Ou pode ser adiante? Vamos lá? Outro ponto que eu queria pôr em discussão é quando somos perseguidos injustamente, nos assemelhamos a Cristo. E temos a certeza de que estamos no caminho certo. É aquele que joga desse. Um crente que ele é um encarne com o mundo. Um crente que ele se assemelha mais com o mundo de que com o reino de Deus, tem negócio estranho aí, meu irmão. Entendeu? O crente, ele sempre vai estar em conflito com o mundo. Porque são dois reinos que se chocam entre si. Entendeu? E nunca esqueça que esse conflito não é só na rua. Mas onde é que está o conflito maior de Samuel, de Regis, de Larissa, de Gabi, de Alexandre, de Léo, de Marlene, de Paulinho? Sabe o maior conflito? Está dentro da gente. A carne da gente, que é a vontade natural, perversa, decaída, brigando com a natureza do reino. Quer dizer, se você pensar, o maior conflito que eu vejo dentro do conflito do reino é um conflito interior. É um conflito que a gente tem que vencer dentro das nossas próprias estruturas físicas, que envolve psique, que envolve mente, que envolve físico, entendeu? Essa engrenagem que compõe o ser humano como um todo. Amém? Aí veja bem assim, olha, quando eu sou perseguido injustamente, automaticamente eu vou me assemelhar ao meu Cristo.
Amém? E temos a certeza que estamos no caminho certo. Vamos ler, por favor, Marlene, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Alguém está com o som ligado. Romário, João, capítulo 15, 18 ao 20, para a gente ver aqui, a partir dessas duas referências. Amém. Vamos lá? Posso ler? Possa ler, por favor, eu vou procurando aqui. 2 Timóteo 3, 12. 3, 12. Certo. Por favor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tá vendo? Quer viver com Cristo? Nunca esqueça, cara. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, ou serão perseguidos. Aqui não diz só alguns, Jota. Aqui não diz alguns, Samuel, mas diz todos. Todos. A gente quer estar num grau de, né? Não. Em dado momento, eu vou ter que ter conflito com o mundo. E o maior conflito que eu tenho é o conflito meu diário. É aquele que a gente estudou ali, quando fala sobre o conflito como é que diz? Da santificação de John Owen, com o conceito lá de, como é que diz? De Hernandes Lopes, sobre a questão da ansiedade. É sacrificar todo dia. Todo dia a gente tem que matar a minha própria vontade. Esse é o desafio do crente. Amém? Mesmo salvo, ele tem duas naturezas. Uma cristã, em Cristo, nova criatura, e Adão, que está lá dentro, brigando. Dois reinos. Reino natural, decaído, e reino espiritual de Cristo, brigando. É assim, quando você pensar em reino, não pense assim, o meu maior inimigo está ali na Praça Zé Américo. Não, o maior inimigo de Romário é Romário mesmo, é a vontade de Romário. É a carne de Joninha, é a ruindade de Léo, é a maldade de Jobson. Mora dentro da gente. Amém? Essa que é a verdade pura. Só que a gente não quer ouvir isso, né? A gente quer maquiar o problema. Eu sou santo, eu sou crente certo, mas tem uma natureza ainda que está conflitando uma com a outra. Amém? Romário, é isso? Isso. João 15, 18, né? Segundo Coríntios, não, 2 Coríntios, não é isso? Não, é João 15. Peraí. Não, João 15, 18 João 15, 18, né? Se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Escutaram? Estou ouvindo. Agora, alguém está com o som ainda ligado, que está reverberando aqui, né? Vamos lá. Pode repetir, Romário, por favor. Pronto, vamos lá. Se o mundo 18. odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Pode prosseguir, Romário, até o 20, por favor. Até o 20. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a você. O servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Amém. Obrigado, Romário. Eu acho que essa palavra é o suficiente. Se Jesus deixou bem claro que o mundo iria nos odiar porque odiou a Cristo, né? Por que a gente vai achar que o mundo vai ser solidário conosco? Né? Por que o mundo vai ser solidário com a igreja? A gente acha que a igreja não é perseguida. Mas a igreja, por natureza, ela é perseguida. Ela sempre, né? Assim, eu já fui de uma época de achar de que a igreja tinha que ter uma boa representação política. Hoje eu não tenho esse conceito mais. A igreja não deixa de ser igreja, ela nunca vai, como é que diz? Por sinal, quando eu vejo as qualidades, como eu estava vendo, Marlene,
sobre aquela flor de lis, né? Vendo ultimamente os bastidores, o que se parecia com aquela mulher como deputada. O PSC, Partido Socialista Cristão. E eu tinha um mito, e como diz João no início, a ideia romântica de se ter. A igreja precisa simplesmente de uma coisa, compreender que ela é a igreja aqui dentro dessa terra, né? Quem vai proteger a igreja é o Senhor. Se a gente tiver que passar perseguição, nós vamos passar, e não vai ser político A, não vai ser igreja, vai ser simplesmente Deus na sua misericórdia. O que eu quero dizer aqui a vocês, que a perseguição é prova da marca do cristão. É assim, mais de que a gente se preocupar com a perseguição, vamos se preocupar em dar um testemunho de crente. Eu dentro de mim, como é que eu estou vivendo como crente em pensamento, em atitudes, em ação? De que pensa simplesmente numa expansão estética, de crescimento, e eu mesmo estou vivendo uma vida totalmente oposta àquilo que de fato eu prego. Enfim, eu tenho que se pensar nisso. Amém? Além de uma coisa, Jesus deixou bem claro onde ele diz, olha, lembre-se, né? Lembre-se da palavra que ele disse a vocês. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se de fato com o Senhor crucificaram, chamarem de Deus Ebu, o que vão chamar de Jobs? O que haverá de chamar com Paulinho? O que há de falar de Joninha, de Zé Maria, de Gabi? Me diga. Se o Cristo, nosso Cristo, o rei desse reino que a gente defende, que a gente faz parte, foi injuriado, crucificado, por que a gente não quer morrer pelo reino de Cristo? E aí, assim, a gente quer as benéficas do reino. Vocês estão entendendo? Mas nunca esqueça, a gente tem que encarar o reino de Deus na certeza que a gente não tem a disposição simplesmente de, como é que eu posso dizer assim, de viver pelo reino, mas, se possível, morrer pelo reino. Eu não sei se vocês lembram, eu postei no grupo da igreja, ultimamente, sobre o avivamento dos moráveis. Quem foi que viu isso daí? Nunca viram? O avivamento dos moráveis, e entre os avivamentos moráveis, ela é o ícone da história das questões modernas, na figura do conde Rutherford, que ele não tinha ninguém para mandar para evangelizar o mundo, e só sobrou quem? O oleiro. Vocês lembram o que o oleiro disse daquele condado? Dá-me simplesmente 2 sandálias velhas e a gente vai. E eu vou. Quando ele foi entregar a sandália à noite, dia, como vocês sabem muito bem, de madrugada ele já tinha partido, porque isso é urgente a minha missão. Aí eu fico perguntando, quem é da gente que quer sair de Sumé para evangelizar? Não diria nem Guiné-Bissau, mas aqui bem pertinho da gente, começando por Jerusalém, Samaria, Galileia, até os confins da terra. Eu fico perguntando, será que ele está disposto a dizer que morre, vive pelo reino e, sobretudo, morre pelo reino? Né? Aí lembra de uma coisa, a qualidade dos crentes que vão viver no reino é o que de fato, pessoal, vão de fato morrer em prol do reino. Amém? Deus abençoe você. Rapaz, Deus abençoe. Vamos lá, Alexandre, pode falar. Me fez lembrar, quando você estava comentando sobre isso, eu estava assistindo um filme agora há pouco sobre uma série aí, eu não vou nem dizer o nome para os meninos aí da moçada não ficar rindo de mim. Oxê! Game of Thrones, Romarinho. O que acontece? E teve uma parte lá que me chamou a atenção agora em relação a isso, que eu fiz lembrar justamente a parte que ela disse lá, rainha. Ela disse, se você se prostrar a mim, eu não vou lhe perseguir. Mas se você se prostrar, você será amigo do rei, você será amigo da rainha. Então a gente vai lhe dar o que você quiser. Agora, se você não se ajoelhar a mim, então se prepare para a perseguição. É onde está, né? E qual reino nós seguimos?
de fato, nós estamos prostrados, né? Essa que é a grande pergunta. Verdade. E disse bem, só tem dois reinos, né? O reino de Deus, né? E o reino das trevas. Dentro do reino das trevas, justamente, tem um grande aliado do reino das trevas, que é a nossa própria carne. Isso é o reino que a gente tem que vencer todo dia, como esse é o reino da minha própria vontade. O reino que o ego de Zé Maria está sentado no trono. E o trono não pode ter dois reis, só pode ter um rei. Amém? Esse é o grande desafio. Agora, lá fora, nós temos com certeza os nossos embates, mas eu digo a você, vamos começar a pensar lá nos embates que eu tenho dentro, aqui dentro na minha cabeça, os embates pessoais, interiores que a gente precisa vencer. Amém? Mas disse bem, Alexandre, simplesmente eu me prostro diante do reino do Senhor dos Senhores, ou automaticamente eu me prostro diante da minha própria vontade, do reino das trevas, e com certeza serei escravo desse reino. Outra verdade que eu queria tornar como evidência com vocês é que existe perseguição fora e dentro da igreja. Vamos ver aqui, primeiro, 2 Coríntios. Quem não leu aí? Vamos ver, Joninha. Está com Bíblia, Joninha? Está com Bíblia? Jonathan? Estou sim. Vamos lá. Ó, 2 Coríntios 4, 2:4. Quem não leu ainda, vamos ver aqui. Rafael, está com Bíblia, Rafael? Tô sim, diga aí a referência, pastor. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 4. Certo. 2 Coríntios 2:4, você 7:4. Certo. Vamos ver os embates dentro da igreja. E aí eu vou lançar um desafio diante dessa pergunta aqui. A perseguição fora da igreja e dentro da igreja. Eu queria que vocês entendessem como vocês compreenderam tal perseguição. Vamos lá? 2 Coríntios, Joninha, 2:4. Porque lhes escrevi por meio de muito sofrimento e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Ou seja, Paulo está enfrentando uma angústia onde? Dentro da igreja de Corinto, não é isso? A gente sabe muito bem que a segunda carta aos Coríntios é um conflito que tem dentro daquela igreja. E ele tinha perseguição dentro da própria igreja. Não é isso, onde ele diz assim, porque eu vos escrevi por meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, olha, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Olha a palavra aqui, olha. É sofrimento, angústia, lágrima. Isso mostra que aquela igreja causava no coração de Paulo muito perseguição e muito conflito. Vamos ver, Rafael, para eu fazer essa pergunta aqui a vocês. Certo. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. 2 Coríntios 7:4. 7:4. Ok. A minha confiança em vós é grande e orgulho-me muito de vós. Estou cheio de ânimo, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Isso é 7:4. Segundas aos Coríntios 7:4. E no caso, sinto-me grandemente confortado e transbordado de alegria por meu... Sim. Na minha tradução. É a tradução que é diferente, né? Na minha tradução, sinto-me grandemente confortado, transbordado de alegria em meio a toda a nossa tribulação. É isso mesmo. Ele tinha tribulação em meio à alegria e conforto. Mas assim, a pergunta minha é assim, a gente falou aqui sobre o conflito interior. Eu sou perseguido e me guerreio entre a minha vontade humana e a vontade divina, não é isso? A briga do crente interior, que é lá fora no mundo, e a briga dentro da igreja. E eu lhe pergunto, como vocês entendem, como é que a igreja santa tem de fato perseguição dentro do próprio reino? Se a Bíblia diz que um reino dividido não subsistirá, o que vocês compreendem? Teria sentido
como eu afirmei, que tem na igreja conflito. Vamos supor, se eu vivo uma vida de santidade e Jobs se levanta contra a posição minha como pastor em querer uma coisa, ou vice-versa. Jobs quer uma coisa, vamos supor, coerente, pastor toma posição nisso, a igreja precisa de liderança, precisa de disciplina, e eu como pastor me oponho a Jobs, porque Jobs quer a coisa certa e eu querer o politicamente correto. Como vocês compreendem isso, à luz do que eu estou acabando de dizer? O conflito dentro da própria igreja, a perseguição dentro da própria igreja. Mas seria a pergunta, dentro da pergunta aí, né? Que perseguição é essa? Em relação à pessoa ou ao reino, né? Aí é a grande... Não, o detalhe, muito né? bem. Mas veja bem, eu vou só ilustrar um exemplo. Eu, como pastor, sei que tem um pecado na igreja, entendeu? Aí eu sei e não trata aquele pecado. Aí chega um membro da igreja, um oficial, pastor, o senhor tem que tomar uma posição, caso disso está aqui. Essa pessoa que vem até o pastor, ela está pensando em quê? No reino ou nela mesma? Não, a pessoa que vem até o pastor pedir providência, pensando no reino, não é verdade? No reino, para não escandalizar, aí o pastor querendo colocar panos, como é que diz? Abafar, e nada da corte aqui, ele não toma posição nenhuma. Entendeu? E há um conflito entre a verdade e a mentira, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Como vocês compreendem um negócio desse aí? Como é que isso pode acontecer dentro da igreja? Vamos supor, é a ideia do chamado fogo amigo. Já viram esse termo? Ou não? O quê? Fogo amigo. Um exemplo, vamos pensar um exemplo. Eu vou clarear mais um exemplo. Vocês já evangelizaram alguém, vocês passaram a vida toda evangelizando. Quando a pessoa tomou uma posição de ser crente, quando você diz, eu vou ser crente, vou dar congregacional, aí quando você menos imaginar, chega um irmão da Assembleia de Deus, vai, rapaz, tu se converteu, tu vai errado. Ou não aconteceu isso? Ou não? Você esqueça tudo que Zé Maria disse, tudo que Jó disse. Olha, eu vou começar a evangelizar você a partir de agora. Eu lhe pergunto, como entender isso dentro do reino de Deus? Essa é a pergunta. A questão é aquele conceito de igreja visível e invisível, né? É isso mesmo. Na igreja visível, tá vendo aí? Na igreja visível, você tem a questão do joio de trigo, tem a conflito humano. Agora, a igreja invisível é a igreja triunfante de Cristo, né? Os crentes vão estar lá. É isso que eu queria que vocês compreendessem. A ideia está no conceito de igreja. Existe igreja visível e igreja invisível. E essa igreja, por isso vamos da igreja de Corinto, tinha essa igreja mista. Tinha uma igreja que era altamente mística, que via toda a qualidade de crença, toda a qualidade de sentimentos, como é que diz, espiritualista, e até espiritualidade bíblica, mas ao mesmo tempo transava com a sua própria madrasta, pessoal, dentro da igreja, para você ver o que é de fato igreja. É misturado, é casca e nó. Igreja, como disse Rafael mais Samuel, é a igreja visível e invisível. Eu desisto acerca disso. Eu não posso ser pastor simplesmente da igreja invisível, porque eu não conheço a igreja invisível, eu conheço. Eu não tenho uma bola de cristal. Eu tenho que ser pastor de todos. Agora, eu tenho que levar mediante a palavra. Entendeu? Agora, assim, a igreja vai ter conflito. Quando eu digo a igreja, não é só a igreja local, mas a igreja de Sumé, o reino de Deus aqui em Sumé. Porque dentro dessa igreja local, dessa igreja de Sumé, existe o quê? Junto de habitantes. E vai ter conflito. E quando você observa que os grandes conflitos da igreja não é somente fora da igreja em si, mas é dentro das próprias, como é que diz, muralhas da igreja. Quantos conflitos teológicos, né? Quantos enfrentamentos se há nas igrejas? Fogo amigo, inimigo, amigo, melhor dizendo.
O cara chega e tira os olhos do irmão lá, simplesmente porque tem um pensamento negativo. É assim que você disser é interessante. É pensar dentro de uma perspectiva de igreja visível e de igreja invisível. E ela vai ter sempre os seus conflitos. Alguém tem alguma coisa a somar? Pode dizer, Jota. Eu tenho uma pergunta. Bora. É verdade que tem... Então é verdade que tem crentes que são Jesus que traz para a igreja, mas tem outros que é o diabo que manda. Rapaz, eu só atesto a história de crente em si, entendeu? Assim, vamos supor, você lembra que Jesus disse, a palavra do Senhor deixa bem claro lá em Tiago, né? Que até o diabo é crente, né? Agora, o crente salvo é Cristo que chama. Mas que ele permite que venha esse indivíduo ali dentro. Você lembra do jogo do trigo? É assim, só que eu, como pastor, você como diácono, não tem possibilidade nenhuma de dizer esse é trigo e esse é jogo. Quem é que vai dizer? O próprio tempo e os frutos da vida dele. Entendeu? Agora, lembrando que, como o reino de Deus, ele vai ter conflito dentro da própria igreja, dentro dos próprios militantes ali dentro. Agora, um perdido e alguns salvos, enfim. Amém? Isso faz parte da igreja. Eu lhe pergunto, Jesus chamou, no caso, Judas Iscariotes, Robson. Ele chamou Judas de dois, entendeu? Ficou ali dentro. E até coloca, não, chamou Judas. E muitas vezes Jesus chama alguns para estar no reino ali. Eu estou fazendo essa pergunta porque uma vez um pastor me disse isso. E a princípio eu fiquei um tanto chocado. Mas com o passar do tempo, eu estou começando a me convencer que a raciocínio dele não era absurda, não. Faz todo sentido. Não, veja bem, tem gente, assim, tudo está dentro da vontade de Deus. Agora, eu não entendo a vontade, e eu não fui chamado para entender a vontade de Deus. Fui chamado para o quê? Para obedecer à vontade. Entendeu? É assim, dentro desse tabuleiro chamado de Igreja Vida, tem peça, como diz lá em Coríntios. Ele levanta vaso de honra e vaso de desonra. Quem é que levanta? Deus. Quem é que abate? Deus. Eu estou aqui na condição de ser assim, eu não estou entendendo, mas eu tenho que tocar o barco para frente. E a gente quer o quê? Uma igreja purificada, uma igreja pura, uma igreja 100%. Não vai ter essa igreja. Nunca vai ter essa igreja, a não ser no céu. Nessa terra não vai ter. Não vai ter essa igreja. Vamos lá, pessoal. Eu não entendo isso que tem muito desigrejados, né, pastor? Desigrejados, sem entender o que é evangelho, porque quer uma igreja pura. Outro cria uma seita. E talvez ele vai ser o pastor dessa própria seita, porque ele diz, olha, vamos arrumar um povo santo, purificado, perfeito. Não tem isso, na verdade. Eu retorno à questão da visão romântica das coisas, né? Por exemplo, o cara vai visitar lá, vai fazer uma visita na igreja, e os irmãos se abraçando, aquela alegria, aquela coisa mais linda do mundo, aí ele diz, rapaz, o negócio aqui é perfeito. Aí quando ele entra, que ele começa a ver o ribuliço, aí ele se escandaliza, né? E muito. Olha, uma das coisas que eu mais tenho medo nas pessoas é as pessoas criarem na minha vida uma perspectiva de canto e muitas vezes, não é bom isso. Isso acontece não só na igreja, acontece no casamento. Já observou quando alguém está namorando? Não tem ninguém com defeito. É uma beleza, é o romantismo que tu diz. Agora, quando chega o casamento, quando chega conta para pagar, quando você homem e mulher estressado, filho ali, aí você vê, igreja é assim.
Entendeu? Igreja é isso. Agora, eu ignoro, sabe o que é? É pessoas que vivem iludindo o povo, dizendo que igreja é bicho perfeito. Que pastor é bicho que leva para casa, né? Enfim, não, meu irmão. Nós somos carne. Tá entendendo? Cuidado para não criar esse princípio que você disse muito bem, de criar princípios de, como é que diz, de um romantismo, que aí vai causar decepção. E aí vai criar muitos crentes igrejados. Por isso que, assim, quantas vezes eu já vi crentes se iludir muito com falsas profecias, e hoje não creem em nada, entendeu? Veem os pastores, os ícones e depois decadência. Por quê? Porque não souberam diferenciar. Que reino de Deus tem justamente esses embates desse tipo. Pode falar, Marlene. Eu conheço pessoas que não estão frequentando a igreja justamente por isso, porque entrou na igreja, né, com expectativa de ter ali uma igreja perfeita. Aí, quando começou a ver defeitos, viu que tinha problemas, aí se afastou, né? Porque acha que a igreja na Terra tem que ser perfeita, né? Mas interessante, essa pessoa que se afastou é perfeita? Justamente. É da mesma forma como alguém assim, eu vou arrumar uma pessoa perfeita para casar, vai ficar sem casar. Vai ficar igual a história daquele indivíduo que vai secando lá, né? Tostar a escola. Pessoal. Eu e você temos conflitos. E o problema é que a gente consegue enxergar mais os defeitos nos outros do que na gente. Se existe uma pessoa complicada dentro da igreja congregacional de São Mestre, São José Maria. Aí já tem que dizer da mesma forma, Léo, Romário, Rex, cada um da gente tem que tomar para si a responsabilidade. Só que a gente empurra para o outro. Né? Aí é o problema. Amém. Pastor, vamos prosseguir. Eu queria só fazer uma reflexão. Pode falar. Em relação a esse último ponto aí, que eu acho muito interessante. Algumas lições que a gente pode tirar em relação a isso, porque assim, eu acredito que muito dessa desencantamento da igreja é porque o evangelho, muitas vezes pregado hoje, é como se eu muitas vezes falo, é um evangelho que não tem sofrimento, não tem imperfeição da parte de quem está pregando. Então, assim, eu já ouvi muito o cara evangelho dizendo assim, venha para o evangelho que vai acabar seus problemas, vai acabar suas dores, né? Esses dias faleceu uma cantora no meio gospel, né? E aí ela botava muitos textos de que Jesus não ia permitir que o corona pegasse o crente. Né? Então, quer dizer, e aí ela morreu justamente do coronavírus. E aí eu tirei uma reflexão em relação a isso. Porque Deus, muitas vezes, ele permite essas doenças e enfermidades, não é para a gente ser destruído, para a gente ficar cabisbaixo, não, mas para a gente entender que nós somos pobres, nós somos fracos mesmo, e que Ele merece glória, honra, e louvor. E aí, essa teologia que muitas vezes fala que o homem não pode sofrer, não pode. Quando a pessoa vai na igreja, vê isso e sofre, aí fala, poxa, não foi isso que pregaram para mim, né? Não, então, assim, eu acredito que muita parte do erro realmente é do discurso de muitas pessoas, que falta no evangelho a cruz, como o senhor fala. É sempre Jesus como Salvador, mas fala pouco de Jesus como Senhor. E do homem como servo. Né? Eu acho que eu estou caminhando certo aí, mas eu acho que grande parte desse desencantamento é por aqui, entendeu? Mas tem sentido, porque assim, o discurso de Jesus era muito duro. Senhor, eu quero te seguir, quer me seguir? As raposas têm os correios. As raposas, eu, filho do homem, não tenho nada na cabeça. Eu sempre digo, se existe uma pessoa péssima em Marte, é Jesus. Nunca vi um indivíduo marqueteiro nota 0. Porque ele não sabia fazer Marte. Né? Quer te seguir, mas primeiramente eu preciso, como é que diz, enterrar os meus pais, desde que os mortos enterrem seus próprios mortos. Nunca eles vão lá, eu vou arrumar uma credencial de você de pastor, você vem para a minha igreja, eu vou dar um título a você de diácono, de prefeito, entendeu? Ele nunca fez isso. E hoje o evangelho que estamos pregando, Samuel, não é o evangelho de Cristo não, meu irmão. É um evangelho não é do reino de Deus não, entendeu? Agora, dentro desse mistura aí, desse reino, como é que diz, humano,
entendeu? E terreno, é humano e divino, entendeu? Ele vai peneirar a igreja. É aquele, como você muito bem, a igreja visível e invisível. Só que a gente acha que todos que estão na igreja visível, ela está invisível, não está. Esse é o grande da questão. Amém? Vamos prosseguir. Veja bem, olha, Cristo faz a diferença. E o cristão também deve fazer a diferença. Os crentes são perseguidos por ser diferente das pessoas. Essa foi a razão pelo qual os fariseus e os escribas odiavam o Senhor Jesus. Não foi porque ele fosse apenas um bom homem, mas o motivo e o que ele era tão diferente. Havia nele alguma coisa que o fazia aquela gente sentir condenada. Aqui a fala do Lord Jones acerca disso. Por que Cristo foi odiado? Porque Cristo foi diferente. E a diferença de Cristo fez com que as pessoas fossem condenadas. E aí eu faço uma pergunta. Eu tenho feito diferença? Jorge tem feito diferença, Alexandre, Gabi, Rafael, e a diferença a ponto de as pessoas olharem para a nossa vida, esse homem é diferente, e eu vejo nessa diferença o quê? É a minha própria condenação. Aí vai ter conflito. Aí vai ter conflito. O embate está aqui, está justamente nesse desafio. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 7, verso 29. Vamos lá, quem é que... Cadê Léo? Léo, já dê sinal de vida. Mateus 7, 29, Léo. Está me ouvindo, Léo? Depois vamos para outra aqui. Alexandre, Mateus 7, 29, por favor. Tá não. Jobson, leia, por favor, Mateus 7, 29. Jobson. 7, 29. Porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Está vendo? Olha, porque ele, Jesus, né, as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. As palavras de Jesus eram fundamentadas na própria vida dele. Isso a gente tem que prestar. Amém? Alguém está com aqui ligado que está reverberando. E aí, Jobson, é você. Ok? Eu acho que é o irmão Regis, viu? Irmão Regis, clica aí no microfone, irmão Regis, por favor. Aonde? No microfonezinho da sua tela. Tem um botãozinho, um microfonezinho, você toca nele. Certo. Ao lado do vermelho. Então pode continuar. Ok. Aí escute bem. Veja que esse conflito, né, a gente tem que fazer o que é a diferença, porque Cristo foi diferente. E a diferença resulta em que? Na condenação dos ímpios. E é isso que a gente tem que pensar. Amém? Outra questão que eu queria ver com vocês. Se Cristo, como Senhor do reino, foi perseguido, imagine nós servos, né? Vê aí, Samuel, Romanos 8, 7. Joninha, em Lucas 6, 26. Vamos lá? Logo Romanos. Romanos 8. Você é fã de Romanos. Romanos 8. Logo 8. Nunca vi um calvinista não gostar de Romanos e mais de Romanos 8, né? Isso é tipo. Qual o versículo 7? Verso 7. Não deve saber tudo decorado. Sei nada, homem. Deus quer. Vamos lá, Romanos 8, 7. Palavra de Paulo. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
Pronto. Vamos, Lucas, Joaninha. Lucas, capítulo... Lucas 6, 26, meu irmão, para me fazer o comentário e prosseguir. Lucas 6, 26. Há de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram os mesmos com os próprios profetas. Deixa só eu repetir aqui, 6, 26. Isso. Olha aqui, olha. Há de vocês quando todos elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Ou seja, quando a igreja tiver o elogio, quando a igreja tiver, de fato, for conivente com esse mundo, com certeza é prova de que não está fazendo diferença como cristão, porque Cristo fez a diferença e por isso condenou aqueles que de fato perseguia. Aí alguém continua ainda com esse som, né? Vocês estão ouvindo ou não? Porque eu estou ouvindo várias vezes minha voz sendo reverberada. Joninha, veja aí. Tô, Joninha. Deu um clique aí. Tem certeza? Tenho, não é o meu, não. A relação do crente perseguido com Cristo. O crente é alguém essencialmente diferente, possui uma natureza diferente, é uma pessoa diferente. A vida do crente é controlada e dominada por Jesus Cristo, né? Essa fala de Lloyd Jones acerca disso. A promessa da vida eterna deve direcionar a pessoa e a vida do crente perseguido. Ou seja, eu como integrante do reino pessoal, eu tenho que ser movido pelo galardão. É isso que a gente vai adentrar, que é muito interessante acerca disso daqui. A gente ser movido por uma promessa, por uma certeza. E eu queria que nós analisássemos aqui o verso 12 do texto que a gente deu como base. Vamos lá para Mateus capítulo 5, verso 12, parte A. Leia aí, Marlene, por favor. Mateus o quê? Posso ler, por favor? Mateus o quê? Sim. Mateus capítulo 5, verso 12, parte A. Tá. Simplesmente perdoou, né? Diz assim: regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Escute bem, o que eu quero destacar quando eu digo grande é a vossa recompensa nos céus. Os que foram perseguidos, eles terão recompensa. Amém? É isso que eu queria que a gente trabalhasse no processo de recompensa. Amém? Amém. Samuel, Hebreus capítulo 11, verso 10. Samuel, Hebreus 11, 10. Vamos ver sobre recompensa. Hebreus 11, 10. Diz assim. Hebreus 11, 10, né? Hebreus 11, 10. Vamos lá. Porque estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Estão ouvindo bem? Sim, tá me ouvindo? Tá bom. Eu tirei o fundo, estava doendo no ouvido. Hebreus 11, 10. Samuel. 11, 10 de Hebreus. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quer dizer, Abraão, como qualquer outro patriarca, como qualquer outro filho na fé, eles esperavam o quê? Um galardão, uma promessa. Por isso, aquilo que Marlene leu, que os perseguidos terão o quê? Um galardão, uma promessa. Amém? Amém? Veja bem comigo, olha, diante da perseguição, Cristo não revidou, e nós também não devemos revidar. Hebreus capítulo 12, ainda, Hebreus 12, 2, Samuel. Hebreus 12, 2.
olhando Sim. firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, ele tinha um alvo. E em função desse alvo, ele abriu mão da sua dor, da ignomínia, toda coisa que negativa, mas ele não focou no princípio da dor, ele focou no princípio do gozo eterno, né? E é por aí que a gente tem que caminhar. Mas eu queria prosseguir com vocês, que diz assim, olha, os crentes perseguidos são equiparados aos profetas do Senhor. Vamos voltar ao texto aqui, olha, de Mateus, capítulo 5. Mateus 5:12, parte B, né? E a relação, capítulo 5, verso 12. Quem lê, por favor? Lê aí, Jobson. Qual é? 12, de Mateus 5. Hoje? Mateus 5, Mateus 5, verso 12. Certo. Vamos lá. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Perseguiram os profetas que viveram antes de vós, ou seja, os profetas, assim como foram perseguidos, nós, como crentes, seremos o que também? Perseguidos. Os profetas não foram bem acolhidos, mas foram o quê? Foram realmente agredidos diante desse mundo perverso. Vamos ver aqui, por favor, Gabi, lê aí em Atos, capítulo 7, verso 52, Gabi. Para a gente adiantar, Marlene, vê, por favor, em 2 Coríntios 4, 17 a 18. A gente está já encerrando. Gabi. 7, quanto? 7:52. A perseguição que sofria os, como é que diz? Os... É para ver o culto de ensinamento. Posso falar não, agora não. 7:52, Gabi. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Tá vendo? Qual dos profetas dos pais de vocês que não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram que a vinda do justo, o qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Ou seja, os religiosos da época foram os mais maiores perseguidores dos profetas do Senhor. Quer dizer, os profetas são pessoas que são embaixadores do rei. Eles são arautos do rei. Eles sempre estão dispostos a sofrer, se possível, a morrer por esse rei. Aí eu faço uma pergunta: será que nós estamos em uma posição de profeta, de alguém que se dispõe a ser arauto do rei, a sofrer pelo rei, a viver pelo rei? Amém? Agora eu queria caminhar para um ponto que diz assim, olha: os crentes perseguidos serão movidos por uma promessa. E aí eu vou voltar ao conceito de galardão. Por isso eu queria que Marlene lesse em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Vamos lá? 2 Coríntios. Eu queria que todos abrissem aí, por favor. 2 Coríntios 4, 17. Amém. Posso ler, Marlene, por favor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória,
acima de toda comparação. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, a tribulação que a gente vai passar, frente à glória que a gente vai receber, não é nada. Por isso, assim, eu encerro evidenciando não a tribulação, mas o resultado da tribulação, que é o triunfo. Amém? É assim, o reino de Deus não é feito só de cruz, é feito de coroa. Não é feito só de perseguição, mas de gozo e de triunfo. Por isso, assim, você vê que ele diz assim, Paulo usa a palavra aqui, olha, porque a leve e momentânea. Olha a discrepância que ele fala aqui, ó. Para a tribulação, ele usa a palavra leve e momentânea. Não é isso? Já para a glória, ele usa o quê? Eterno e peso. Ou seja, a perseguição frente ao triunfo, o gozo vai ser infinitamente maior. Amém? E aí, eu vou caminhando para o final, que diz assim, olha, você acredita que a causa da nossa alegria e o regozijo deveria ser a consciência de que temos um galardão que nos espera? Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Como é possível um galardão desse tipo? O Lord Ben faz a pergunta, como é possível esse galardão? Eu pensava, é muito interessante que ele diz, olha, eu pensava que tudo era dado mediante a graça e que o ser humano é salvo exclusivamente pela graça. Como é agora que você fala em galardão, e aí faz uma pergunta interessante. Nós não dizemos que é tudo pela graça? Nós não dizemos que é tudo fruto pela graça? E como é que você fala em galardão? Se galardão não requer de alguém algum mérito? Né? Faz uma pergunta interessante. Ele prossegue. Não é que alguma pessoa venha um dia a merecer, mas assevera-se sobre o galardão, afirma que Deus dá recompensa gratuita ao seu povo. Poderíamos nós mesmos atrevemos a dizer que há distinções. Haveremos de ver muitas diversidades entre eles. Ele mostra o quê? Que a Bíblia não fala só no galardão, mas fala que o galardão tem uma diversidade. Vamos ver isso? João, por favor, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 e 15. Alexandre, está conseguindo? Rafael, por favor, 2 Coríntios 5, 10 e 11. 2 Coríntios 5, 10 e 11, é? 10 e 11. Mas, primeiramente, João, 1 Coríntios 3, 10 e 15. 1 Coríntios. Está chegando. 1 Coríntios, você viu? 1 Coríntios 10 ao 15. Está conseguindo me escutar, Zé Maria? Estou ouvindo, agora sim. Da outra vez, não. Vamos, Jobson. Capítulo 3, verso 10. Qual 10? Ao 15. Não, mulher, não. Bota ali, por favor. Pode falar aqui, Petrão, que eu posso continuar. Está lendo? Pode ler, Jobson. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que algum edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Hoje o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará.
Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Não. Por quê? É porque essa besteira de vocês. Oxe. Certo. O que é que eu quero só evidenciar? É evidenciar aqui que, de fato, há o galardão para os salvos. Quando ele fala aqui, olha, ouro, pratas, pedras preciosas. Ou seja, mesmo aqui tem duas categorias. Dentro das duas categorias tem 3 objetos diferenciados. Você que trabalha com a proporção, isso mostra o quê? Que dentro da salvação, entendeu? Só tem salvação. Porém, acontece alguma coisa? Não acontece. Regis, dê só um toque aí para fechar. Só para fechar o seu som, que eu estou ouvindo sua mãe conversando. Dê só um toque aí para fechar o som seu. Sim, só para fechar. O microfone. O microfone. Não conseguiu ainda não. Mas vamos prosseguir. Olha, aí no caso, Tem um botãozinho. O galardão envolve o quê? O ouro, que é o primário, aí vem os 2 secundários, prata e pedras preciosas. Aos que não vão receber galardão são o quê? Madeira, feno e palha. Mas mesmo recebendo galardão, serão o quê? Salvos. Isso mostra que no reino de Deus, haverá, mesmo alguém salvo, haverá galardões diferentes, bem como na própria condenação, haverá indivíduos que serão ambos condenados ao inferno e sofrerão mais do que outros. Entendeu? Aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida acerca disso, se tem alguma coisa a acrescentar diante disso daqui. Vamos, Rafael, vai ler e depois a gente vai fazer alguma discussão para a gente fechar a nossa temática de hoje. Rafael, por favor, 2 Coríntios 5, 10 e 11. Pode ler, Rafael, por favor. 2 Coríntios, Rafael. Eu acho que o Rafael não está mais ganhando. Eu estou aqui. Vá, diga aí. Eu estava com o microfone desativado e não percebi que não tinha ativado o meu. 10, 11. 11, Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus, e espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Amém. Pronto, e aí eu vou fechar a discussão aqui acerca do galardão. O galardão, que é um galardão, como é que eu posso dizer assim? Ele tem lá suas facetas. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês entendem acerca disso, de que, como deixa bem claro, que haveremos de ser perseguidos, mas haveremos de ter a recompensa. Agora, essa recompensa é uma recompensa que ela não vai ser por igual, ela vai ser uma recompensa proporcional. O que vocês entendem isso? Vamos lá, essa é a pergunta para a gente encerrar com a aplicação aqui. Alguém tem alguma interrogação? A grande pergunta é se vamos ganhar, no caso, o galardão, para que a gente vai querer ganhar alguma coisa no céu? Já vai estar pouco tamanho, está no céu. Eu fico me perguntando isso, né? Eu estou aqui fazendo a minha parte do dia e Deus vai me dar alguma coisa lá. Tem maior presente de que está no céu? Tem maior presente de que está do lado do meu rei, do lado do meu mestre, do lado do meu amigo, do meu pai? Tem maior presente do que ele. Lembrando que se ele quiser me dar alguma coisa, então amém, que seja. Mas não sei para que eu vou usar. Certo. O que vocês entendem acerca disso aí? Vamos lá. Jobson, Rafael, os demais aí, Marlene, Vaninha, Léo, enfim. É interessante que o Alexandre pergunta se há necessidade de galardão no céu.
se o maior galardão está no céu, né? Não é isso? Assim, o maior galardão já está no céu, né? Isso é fora de cogitação. Mas, assim, o galardão também é aquilo que o senhor disse, é de acordo com aquilo que cada um, né, fez aqui, a recompensa. Então... Olha, o próprio texto que Rafael deixou bem claro, porque é necessário que todos nós, compareçamos ao tribunal de Cristo. Cada um receberá segundo o bem ou mal que tenha feito por meio do corpo. Chama-se Tribunal de Cristo. Esse Tribunal de Cristo não é um tribunal condenatório, é um tribunal dos crentes. Os crentes. Mas os crentes vão receber lá proporcional à desenvoltura sua no reino. Se você observar, não estou lembrando qual é a passagem em si, mas assim, que eles se deixaram morrer para ter uma melhor ressurreição. Vocês lembram disso? Quando se fala de alguns mártires, eles doaram a sua vida. Ou seja, é aqueles que se desempenham maior para o reino, se identificaram mais do reino, eles terão um galardão a mais. Agora, assim, como será esse galardão, como disse Alexandre, nós não sabemos, mas que há, bem como a condenação para o não salvo. Mas uma certeza eu sei, que há galardão, tanto no tribunal de Cristo, como no tribunal condenatório do ímpio. Entendeu? Agora, sim, o que eu posso dizer é que todos remetem ao método de Cristo. Eu não vou fazer alguma coisa no reino para receber galardão, para se mostrar que eu tenho galardão. Tem gente que talvez vai achar, fulano vai ter um grande galardão, quando chega não vai ter nada. Vai ser simplesmente o quê? Palha. Porque edificou aquele galardão no seu próprio, na justiça própria. E alguém que talvez ganhou só uma alma terá um galardão muito maior do que, vamos supor, uma pessoa que achou que evangelizou muito e fez muita coisa para o reino. Entendeu? Ou seja, todo galardão tem que se remeter na justiça e no mérito de Cristo. Fala, Samuel, para a gente encerrar, por favor. Não está devendo nem água, nem energia, nem comprar a feira todos os meses. Para mim já é um grande presente. Pronto. Vamos lá, Samuel, diga aí. Já havia discussão em relação a essa questão do galardão, de que seria uma ilustração, seria que seria pessoas com várias coroas chegando no céu, coroas de tamanhos diferentes, galardões diferentes, mas todas elas colocando no mesmo trono, diante do mesmo rei, porque ele é o único digno de toda coroa, independente se ela é grande ou se ela é pequena, de qualquer fato, feito. O que importa não é a coroa, o tamanho dela. É claro que isso vai ser diferente, mas o que importa e o que nós nos regozijaremos é colocar nossas coroas que nós fizemos diante do tribunal, diante do Senhor Jesus. Então, eu vi essa analogia e achei muito interessante, e é o que eu tenho entendido hoje, mais ou menos, do galardão. Já vi também que seria elogios, elogio do próprio Senhor Jesus, mas assim, são teorias, né? Que o pessoal fala, são ilustrações que a Bíblia tenta remontar. O que a gente sabe é que haverá gozo eterno lá, não haverá choro, nem haverá inveja porque alguém tem mais ou menos, né? Então a gente fica com o que a gente já sabe. É um grande mistério aí. É verdade. Agora escute bem, a gente sabe que há galardão, esse galardão tem que ser atribuído unicamente a Cristo. Exato. Entendeu? Todo galardão, ele tem que ser direcionado para Cristo. Amém? Jamais podemos tirar o mérito de Cristo. É isso que a gente tem que entender. Agora, também não achar também que não haverá, não vamos supor, se eu posso fazer o meu melhor, eu tenho que dar o meu melhor para Cristo. Não para depois, eu fui melhor do que Samuel e recebi uma coroa maior, não. A minha coroa vai ser jogada diante dos pés de Cristo, porque não terá outra. Maria. Agora, aí eu posso dizer. A pergunta agora no final, sem estender um pouco mais. Eu não estou entendendo não, Alexandre, posso falar não. Uma pergunta, para não querer estender mais, mas mesmo assim eu vou fazer uma pergunta. Diga. Quando você fala em relação ao galardão e tudo mais, e quando o versículo diz que por mais que fazemos alguma coisa para Cristo, ainda sou servo infiel diante dele. Ainda não faço nada diante dele, por mais que fazemos alguma coisa. Mas escute bem, olha, naquele que toda a nossa vida reside na justiça de Cristo.
Mas você observe, ao muito será dado, diz a Bíblia o quê? Muito será o quê? Cobrado. Deus, Alexandre, vai trabalhar tudo em cima de proporção. Está entendendo? Vamos supor, se Deus lhe deu mais dom, ele vai cobrar proporcionalmente daquilo que você recebeu. É assim, a ação de Deus é proporcional. Agora, não, você jamais pode achar que você tem algum mérito naquele dom, naquele talento. Agora, ele deu talento ao crente e ele tornou o crente o quê? Apenas o quê? Diante dele? Um mordomo desse talento. Amém? Agora você lembra, o cara que só tinha o talento, o que é que ele fez com o talento? Ele enterrou. Eu acho que a palavra de ordem, Alexandre, para a gente entender o conceito do galardão, tem que ir para a parábola dos talentos. Não ser o quê? Negligente do talento que Deus me deu. Porque um dia eu vou ser o quê? Cobrado. Ainda a grande... Aonde vou usar o galardão, né? Aonde eu vou usar isso? Aí que tá, né? Seria no milênio, seria depois do milênio, etc. Então, não, assim, seria uma... Na eternidade. Escute bem, olhe, tira a ideia de milênio, nós estamos falando de eternidade. Tá entendendo? É eternidade apenas. É justamente isso. Eu vou receber alguma coisa de Deus, mas para quê? Usar onde? Para quem vai servir para mim? Essa que vai pergunta. Olha, só Paulo. Alexandre, para que você vai receber? Alexandre, para que você vai receber, como disse o Mel? Para entregar a glória dele. A Bíblia diz que nós não podemos chegar diante das mãos do Senhor que vazia. Eu vou colocar diante do Senhor aquilo que é dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O galardão não vai ser para você, não, nem para mim, vai ser para ele. Agora, eu te pergunto, resumindo, nenhum de vocês não almeja dar o máximo de galardão para o Senhor? Ou quer chegar a ser um galardão para mostrar para a glória dele? Porque tudo é dele, então nada, né? Nada é nosso, então, mas nada mais justo para ele. Agora, assim, o pior é quando eu penso o galardão para mim. E esse galardão será para mim, será para ele. Agora, quando eu não estou nem aí, eu já sou salvo, o povo que se dane. É prova de que eu não tenho pensamento de salvo. Eu, como salvo, eu tenho que dizer assim, eu tenho que me doar. Ser eu a própria oferta, como Cristo foi a oferta. Essa é a ideia. Compreenderam isso ou não? Para a gente encerrar. Ou seja, eu tenho que viver pelo Evangelho, eu tenho que viver por esse Evangelho de forma intensa. A aplicação para a gente orar com nosso irmão Jobson. Que as perseguições nessa vida não venham sucumbir à esperança de sua glória, de um dia vê-lo como ele é. Nossa mente venha ser cativa pelo desejo, pelo anelo de um dia o encontrar no seu reino eterno. Por fim, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Maranata, amém. E esse galardão, quando eu vou chegar lá, jamais vou bater no peito, mas eu saber que esse galardão foi conquistado na cruz do Calvário. Amém. Só para ele, unicamente para ele, toda honra e toda glória. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Samuel, Jobson vai orar em nome de Jesus. Vamos, Jobson. Meus amados, a paz do Senhor a todos. Foi um prazer. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por estes momentos preciosos na Tua presença, onde podemos aprender mais e mais da Tua palavra. O Teu Espírito Santo aplique em nossos corações as verdades transmitidas nesta noite, e que nós possamos, Senhor, suportar as perseguições com alegria. Alegria esta que deve estar com foco na recompensa, Senhor, que haveremos de receber no céu de glória. Amém, meu Deus. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo na Tua graça
que o Senhor nos conceda mais e mais da sua misericórdia, e que assim, Senhor, nós possamos viver nesta terra, fazendo a diferença para o louvor e para a glória do teu nome. Assim nós te oramos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.